Opa, e aí galera, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Willon, há mais de 7 anos atuo aí na área de desenvolvimento de produtos e hoje também produzo conteúdos relacionados à área de impressão 3D. Hoje é imprescindível que a gente busque por conhecimento e hoje, você estando nesse local aqui, pode ter certeza que é um pontapé inicial muito bom para você que está iniciando. Por quê? O grande lance da gente empreender em qualquer área hoje é não ter o conhecimento adequado. E você conhecendo, tendo a base aqui, os fundamentos para você conseguir utilizar uma máquina como essa daqui, que é uma impressora 3D, para potencializar o seu modelo de negócio e materializar uma ideia que está na sua cabeça para o mundo físico, através da deposição de material, é muito importante que você domine algumas técnicas, tá? O meu objetivo aqui hoje é passar de forma simples como que você pode aproveitar da melhor forma possível isso, beleza? Então, como o lance aqui é você buscar pelo conhecimento e conseguir utilizar todas essas habilidades da melhor forma possível no seu modelo de negócio, é importante que você utilize o chat caso você tenha alguma dúvida, ou me siga nas redes sociais caso você não siga lá, tá? @3DWillCNC, você consegue encontrar lá, ter acesso a dicas e também tirar suas dúvidas, beleza? Então, pessoal, hoje, nessa aula aqui, eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue utilizar programas em CAD para criar perfis que serão fabricados em impressoras 3D ou qualquer outro processo de fabricação. Lembrando que antes de você conseguir imprimir uma peça na sua impressora 3D, é muito importante que você leve em consideração, tá, o tipo de arquivo que você vai utilizar. Por quê? Normalmente, onde que a gente busca esses arquivos STLs? Em sites gratuitos. Só que, quando você utiliza somente esses arquivos gratuitos, você acaba meio que vendendo o que todo mundo vende. E o grande lance de você ter um processo de fabricação e você vender produtos personalizados é, de fato, você oferecer produtos personalizados. E como que você consegue fazer isso? Através de conhecimentos como criação e também modificação. Então, até mesmo a parte de criação aqui, ela pode ser simplificada caso você tenha alguns conhecimentos base. Por exemplo, o que você precisa inicialmente é ter um programa CAD. O programa CAD nada mais é do que um programa onde você consegue colocar ali todas as informações para criar, tirar o seu perfil da sua cabeça e passar para o software CAD. Por quê? É a partir daqui que a gente gera o arquivo STL e a gente utiliza um programa chamado software fatiador, que nada mais é do que um programa onde você consegue configurar suas peças e colocar ali todas as características que você quer que essa peça tenha no final do processo. Ou seja, se você quer gastar menos material em determinado ponto, você pode colocar exatamente essas características no programa fatiador ou então no programa CAD. Pois bem, quando você se depara com um programa como esse daqui, normalmente ele possui ferramentas e abas. Então, o primeiro ponto de você conseguir ter sucesso em alguma coisa é se localizar, é entender o seu território, é entender quais recursos você consegue utilizar para criar soluções, para a partir dessas soluções você monetizar. Porque a soma desses processos é justamente o dinheiro no seu bolso, beleza? Então, pessoal, aqui dentro do software de criação, que no caso aqui a gente vai utilizar o Fusion 360, de início, aqui na aba esquerda superior, eu tenho um ambiente de criação. Ou seja, aqui está presente todas as ferramentas para criação do meu modelo em 3D. Vamos supor que eu precise criar aqui um elemento, tá? Onde esse elemento ele tenha material, só que o perfil inicial dele seja quadrado, tá? Eu vou dar um exemplo simples aqui para que todos compreendam. Então, a base de todo modelo 3D é justamente a criação do perfil em 2D. Então, antes da gente conseguir criar esse perfil em 2D aqui, nenhuma dessas ferramentas ela vai aparecer. Então, lembrando, para que você consiga acessar alguma modificação ou até mesmo as características de criação de cada ferramentinha dessa daqui, é necessário que você faça um clique com o botão esquerdo, tá? Então, clicando aqui em extrusão, eu posso selecionar aqui o ambiente fechado e através dele eu consigo adicionar material colocando aqui algumas informações. Professor, quais informações é essa que eu consigo colocar? A primeira delas é o seguinte: quando eu coloco uma extrusão vindo aqui através do ambiente de Create, né, de criação, eu consigo colocar um ângulo específico. Então, nesse caso aqui, se a gente colocar de uma vista lateral,
né? Essa vista lateral, pessoal, ela é dada pelo meu cubo de orientação, tá? O que é esse cubo de orientação? Se eu vier exatamente aqui, ó, nesse modelo, do meu lado direito superior, eu tenho o meu cubo de orientação. Então, toda vez que eu clico aqui, ó, e rotaciono, eu consigo analisar o meu perfil de uma melhor forma, tá? Então, a partir do momento em que eu abro essa janelinha aqui de modificação, que só se abre quando eu clico com o botão esquerdo em cima de algumas dessas ferramentas presentes aqui, ó, na aba Create, eu consigo aqui, então, colocar, além da medida exata, por exemplo, 50 milímetros, eu consigo também colocar o ângulo dela. Então, se eu colocar, por exemplo, 20, olha só a característica que ele vai fazer. Se eu colocar aqui de uma vista lateral, então, e clicar em Create Sketch, eu vou perceber que exatamente, ó, essa linha aqui, da lateral do meu objeto, ó, se eu traçar uma linha exatamente nesse perfil, eu vou ter exatamente o ângulo que eu coloquei aqui, ó, tá? De 20 graus. Isso é só um exemplo de utilização de uma ferramenta, tá? Assim como eu consigo, por exemplo, criar ambientes sólidos, com a mesma ferramenta eu consigo selecionar aqui, ó, linhas, esboços fechados, e através da seleção dessa segunda ferramenta presente aqui, ó, do lado direito, eu consigo adicionar material, porém, esse material ele só vai ser adicionado ali nas paredes, né? Isso pode ser facilitado para vários outros processos, principalmente quando a gente precisa ali que aquela parte interna ela não tenha material. E da mesma forma que eu consigo aqui, ó, adicionar, eu também consigo retirar. Então, assim como é na usinagem convencional, por exemplo, se eu vier aqui, ó, dentro de Create Sketch, selecionar aqui, ó, o centro da minha criação e colocar alguma criação em 2D, seja ela qual for, porém, seguindo aqui os critérios que eu tenho que ter, né? Por exemplo, um esboço fechado em uma linha aqui, ó, no centro para finalizar esse processo, eu posso muito bem clicar aqui, ó, dentro de Revolução, que é mais uma ferramenta presente na aba Create, e assim selecionar um eixo de rotação. Por quê? Analisando esse perfil de forma interna, eu vou conseguir analisar que as mesmas características que eu tinha antes com adição de material, agora eu tenho com retirada. Por quê? Todo o ambiente que a gente abre, né, toda caixa de diálogo que a gente abre aqui, ó, eu tenho essa aba aqui, ó, operação. É exatamente com ela que eu consigo fazer o corte ou então a adição de material, né? Então, nesse caso, como eu selecionei o cut e dei um OK, olha só o que ele fez. Ele fez a retirada de material. Quando eu preciso fazer aqui o processo inteiro dessa peça, tá? Eu preciso primeiramente entender quais que são as características do meu processo de fabricação para que eu consiga ali obter melhores resultados. O que adianta, por exemplo, eu criar um perfil em 3D e ele não ser impresso ou então ele não poder ser fabricado no processo de fabricação que você vai utilizar? Então, assim, analisar tudo isso antes mesmo da criação faz muito sentido, principalmente para você que não quer fazer investimento errado, tá? Quando você conhece todo esse processo aqui, as suas escolhas, elas são bem mais definidas, tá? Elas são bem mais assertivas. Então, se eu tenho aqui um modelo em 3D e eu já sei que o processo de fabricação que eu vou utilizar é um processo FDM, é uma impressora 3D, eu vou abrir aqui para a gente analisar melhor esse processo. A gente vai poder ver da seguinte forma, olha só. Toda vez que eu crio um perfil em CAD, no caso aqui foi criado no Fusion 360, se eu não levar, por exemplo, em consideração as dimensões, que é a dimensão da minha mesa de impressão, que no caso aqui é 230 por 230, e também as características físicas desse processo, eu não consigo, se eu não levar em consideração, eu não consigo, tá? Eu não consigo ter o resultado que eu quero. Por isso, muitas das vezes, quando você não consegue tirar uma peça boa da mesa, você que já possui o processo, ou então você não consegue chegar em um resultado ideal aqui, na maioria das vezes é porque você pulou algum desses processos. Então, assim, antes de você conhecer o processo de fabricação, é muito importante que você busque por esse conhecimento. Por quê? Na internet, você vai encontrar muito conteúdo relacionado à impressão 3D, à modelagem em 3D, e você saber analisar tudo isso, pegar o que faz sentido para aplicar, é aí que está o grande lance, porque o conhecimento está aí para todo mundo, só que poucos aplicam, principalmente os que querem ter resultado com esse mercado aqui, tá?
Ah, Willon, então é possível faturar com impressão 3D? Existem vários mercados paralelos à impressão 3D, assim como a modelagem 3D, a fabricação de produtos, que você também pode aproveitar conhecendo esses processos aqui. Você só não pode deixar de buscar por esses conhecimentos, porque é exatamente aí o que o seu concorrente vai buscar e vai conseguir encontrar, beleza? E depois você não vai saber o porquê. O grande lance de você criar um perfil em 3D aqui é que você consegue modificar. Então, por exemplo, como a impressora 3D, ela trabalha ela trabalha camada sobre camada, a impressora 3D, se a gente analisar aqui, ó, dessa forma, isso significa que todo o meu modelo, ele já foi criado aqui, já pensando no não uso do suporte. Então você consegue até mesmo, olha só que bacana, você consegue até mesmo economizar material na criação em 3D, já pensando quais partes ali ele pode ser evitado, tá? Assim como o suporte, você pode também analisar em relação à resistência da peça. Por exemplo, eu tenho um protótipo aqui, e se eu tirar essa peça aqui, ó, se eu pegar exatamente essa peça lá no meu ambiente de corpo e isolar essa peça aqui, eu vou perceber que, dependendo da forma que eu faço aqui, ó, a programação dessa peça na impressora 3D, ela vai sair menos resistente ou não, vai depender da aplicação. Então, a aplicação é um ponto fundamental antes de você fabricar a peça também, tá? Você analisar onde que você pode alterar, onde que você pode colocar uma resistência maior, onde que você consegue otimizar, retirar material. Isso tudo é muito importante que você leve em consideração para você não ter que fazer ajustes depois, ou então voltar a peça, ter que fabricar novamente, beleza? Então, galera, é o seguinte, eu venho aqui, ó, dentro dessa aba, já identifico a minha peça e salvo ela como um arquivo STL, tá? Eu consigo jogar para o meu computador, no caso aqui, ó, vou colocar aqui, ó, beleza? A partir desse momento, eu estou trazendo um arquivo que está no meu computador para um software de fatiamento, que no caso aqui a gente vai utilizar o Ultimaker Cura, tá? E é exatamente, pessoal, com essa ferramenta aqui, tá? Que a gente consegue trazer o arquivo STL aqui para dentro do software de fatiamento, tá? Então, se eu venho aqui, coloco lá as configurações e dou aqui, ó, e clico aqui, ó, tá? Em Slicer, ele me dá uma pré-visualização de como essa peça ela vai ser fabricada. Então, lembrando, a gente precisa de um modelo 3D, a gente precisa de um software de fatiamento para depois a gente mandar para uma impressora. Então, nesse caso aqui, ó, a gente já possui aqui o ambiente de salvar essa peça em um cartão SSD para passar lá para a impressora. Então, o ambiente de CAD aqui, se a gente utilizar da maneira certa, não fica difícil. Por exemplo, se eu venho aqui, ó, e quero criar, né, e quero fazer aqui, ó, um corte no meio dessa peça, existem ferramentas que me possibilitam, que me facilitam todo esse processo. Então, duas formas que eu vou mostrar aqui para vocês, para a gente conseguir cortar peças prontas no software CAD, para você conseguir fabricar, montar, imprimir com cores diferentes e tudo mais, você precisa entender isso, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, quando eu quero cortar uma peça, essa peça aqui não necessariamente ela precisaria ser cortada, tá? Mas a gente vai adicionar aqui, ó, alguns fillets também, que nada mais é do que alguns arredondamentos para deixar o aspecto dessa peça melhor, tá? Então, clicando nessas arestas aqui, ó, a gente consegue colocar a partir dela uma dimensão que nada mais é do que a dimensão do raio, tá? Desse fillet, beleza? Então, no caso aqui, eu vou colocar 7 milímetros e vou dar um OK. Nesse momento, olha só, essa peça aqui ela tá com uma entrada e ela tá com uma saída. Ou pode ser ao contrário também, tá? Eu só tô colocando aqui para identificar. Professor, normalmente, antes de fazer o corte, a gente precisa criar algumas referências, né? Para a gente criar referências, peças de referências num modelo como esse daqui é simples também, tá? Eu vou mostrar isso primeiro e depois a gente parte pro corte. Eu vou clicar aqui dentro de Create Sketch e vou criar aqui, ó, alguns, tá, círculos, exatamente nesse perfil aqui, ó. Todas essas ferramentas, elas estão disponíveis ali dentro da aba de criação de sketch, tá? E como o objetivo aqui, ó, é colocar círculos e adicionar as medidas desses círculos a partir de referências, eu vou ter que fazer o seguinte, ó, eu vou ter que linkar todas essas medidas com o primeiro perfil. E aqui, ó, eu vou fazer a retirada de material para a gente fazer a peça como referência, a partir desse exemplo aqui. Então, eu vou dar um OK. E olha só o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho 4 furos nessas laterais.
beleza? O objetivo aqui é fazer uma peça nova a partir dessas referências, sem criar esboços 2D. Como é que a gente faz isso? Eu vou clicar dentro de Create Sketch, selecionar essa face superior aqui, ó, e com o atalho P, eu consigo selecionar um plano e através da seleção desse plano eu consigo aqui, ó, criar esboços em 2D paralelo ao que eu já tinha. Isso me permite, por exemplo, apertar aqui, ó, a ferramenta extrusão, que também pode ser chamada pelo atalho E, tá? E através da seleção desse esboço fechado aqui eu consigo criar uma espessura e criar um novo corpo. A partir desse momento eu tenho dois corpos no meu ambiente de trabalho. Eu tenho essa peça aqui e essa peça aqui. Então, esse programa, tá? Assim como vários outros programas, permitem que você faça o seu modelo em 3D, a sua montagem, já pensando no processo de fabricação. Até mesmo colocando articulações caso necessário. Tem alguns modelos que você consegue baixar, que ele já vem com a articulação, que você consegue movimentar. Eu tenho aqui um exemplo, ó, um exemplo simples disso aqui, em algumas peças que eu tenho aqui, ó, é essa daqui, ó. Ela tem um perfil interno, tá vendo? E eu consigo, ó, rotacionar como se fosse um rolo mesmo, ó. Essa peça aqui, tá vendo? E essa peça, ela pode ser impressa inteira desse jeito assim, com as movimentações. Então, para isso é necessário que a gente siga ali um distanciamento entre essas paredes, tá? É muito importante, principalmente com peças com articulação, levar esse distanciamento aí em consideração. Normalmente eu uso 0,3 a 0,5, tá? Dependendo do produto. Você pode testar aí com a sua impressora. Por quê? Antes de você ter uma precisão exata da sua peça aqui, é necessário que você faça alguns testes. Então, se você faz um cubo ali, por exemplo, de 25 por 25 por 25, imprime na sua impressora, você vai saber a diferença. Assim, você vai conseguir pegar essa referência, presta atenção, pegar essa referência e transferir para o software CAD. Tirando essa diferença, colocando para mais ou para menos, ele vai ali chegar na medida com exatidão que você precisa, tá? Se você estiver trabalhando com materiais de engenharia, né, existem alguns materiais aí que você consegue fazer um pós-processamento para ter até mesmo peças metálicas, né? Existe uma variação ali, dependendo de cada material, de 16%, 20%, tá? Isso pode ser levado em consideração também no software CAD. Aqui, dentro do software de fatiamento, para a gente conseguir aqui, ó, tirar a visibilidade de uma peça ou não, é só eu desabilitar esse olho aqui, beleza? Para a gente conseguir fazer um corte na peça, eu primeiro de tudo preciso ter linhas, tá? O que seriam essas linhas? Essas linhas são criadas no meu ambiente de trabalho para que eu consiga ter ali referência do meu corte. Então, o corte nada mais é do que uma linha extrudada com menos material, porque ele não tem material, ele só faz o corte, tá? Então, clicando aqui, ó, em Finish Sketch, tendo a linha e tendo o meu modelo 3D, eu consigo vir aqui, ó, selecionar o meu ambiente de split body, selecionar o corpo e selecionar aqui a linha. A partir desse momento, olha só o que eu tenho. Eu tenho 3 corpos e eles estão cortados exatamente com a linha que eu precisei cortar. Até mesmo para peças onde eu preciso ter uma tolerância e uma medida precisa, né? Principalmente como peças de reposição para carro, carros antigos e tudo mais, essa ferramenta aqui de corte pode facilitar muito em vários processos, principalmente para você chegar em perfis mais difíceis, né? Quando você não tem ali o acesso ao scanner, onde você consegue trazer o STL para dentro do software CAD e fazer as modificações. Se eu tirar aqui, ó, essa linha, eu consigo ainda fazer, né, algumas outras modificações. Nesse caso, essa peça, como ela vai ser impressa na impressora 3D, eu posso clicar em Save as Mesh, salvar ela como STL na mesma pasta que eu havia salvo a primeira peça, e através aqui, ó, da inserção dessa mesma peça no software de fatiamento, eu consigo colocar aqui, ó, as características necessárias para a fabricação desse mesmo modelo, tá? Então, se eu vier aqui, ó, em pré-visualização, em preparar e fazer aqui o fatiamento, eu vou conseguir analisar que essa peça aqui, ó, ela pode ser impressa, né, sem o gasto de material, tá? Então, olha só, a inclinação que foi usada aqui foi uma inclinação melhor do que normalmente as impressoras elas permitem, né, que fica entre 45 graus até 70 graus, apesar de ser um número alto, dependendo da altura de camada, você pode ter uma melhora nesse resultado aqui, e todo esse processo se resume a isso, em você criar, fatiar e mandar para uma impressora 3D, tá? Em si, na teoria, isso é muito simples, porém, por isso que eu falo para vocês, é muito importante que vocês busquem conhecimento para vocês conseguirem absorver, tá? E para que vocês consigam e aproveitar da melhor forma possível todas essas tecnologias. A criação aliada à otimização e à venda desse seu produto
pode ser uma boa ferramenta aí para você rentabilizar o seu negócio. No mais, eu quero deixar aqui meus agradecimentos a todos os envolvidos aí nesse evento. Parabéns e um abraço.